Hello and welcome to my channel. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, é só clicar no link abaixo para acessar o meu canal e assistir todas as aulas que você pode encontrar lá na playlist. Hoje vamos falar na possibilidade de se tornar fluente sem sair fora do seu país. Isso é possível? Com certeza é possível. Mas vamos ver o que a gente precisa para chegar até lá. Gramática, expressões, vocabulário e verbos são necessários, é claro, mas você estuda e aprende, tranquilo, muito bem. Então, como é que eu vou conseguir falar naturalmente, sem traduzir, sem travar, treinando a pronúncia? E de preferência, sempre em contextos reais do dia a dia. Mas como fazer isso? Você não vai precisar decorar regras fonéticas, porque se você for decorar as regras fonéticas, você vai ter que aprender uma outra linguagem. É muito mais simples que isso. É compreender como funciona o som da linguagem. E treino. Então, você precisa treinar ao mesmo tempo que você vai compreendendo esse funcionamento do som do inglês. Você tem que querer, é claro, tem que ter determinação, tem que ter constância no treino, você tem que ter confiança que não vai perder tempo. Focar na sua evolução. Esqueça do tempo, do que falta para você chegar à fluência. Valorize aquilo que você já está conquistando. Treino, 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 treino. Esse é o segredo. Hoje vamos trabalhar com a pronúncia de palavras isoladas. É claro que uma palavra isolada ela pode ter um som diferente de quando ela está no contexto, mas ainda assim é importante trabalharmos as palavras isoladas. Na semana que vem, nós vamos trabalhar as frases, diálogos. Então veja, a letra R é uma letra que, independente se ela está no início da palavra ou no meio da palavra, ela sempre vai ter o som enrolado, diferente do nosso R, que varia um pouco, como aqui, restaurante. Então, aqui vai ficar um som r e aqui fica na garganta. O inglês não, sempre vai ficar enrolado. Então, aqui eu não vou ler restaurant, e sim restaurant. Então, vamos ver como é que vão ficar essas palavrinhas aqui que começam com a letra R. Rest, restaurant, retire, right, ring, root, ok? Então, reparem aqui, ó. Retire, retire, restaurant. Então, sempre eu enrolo a língua, alright? Let's go on. Então, vamos seguindo. Quando tem um E no final de uma palavra, o que acontece? Eu não vou pronunciar esse E. Então, faz de conta que não existe a letter E, né, a letra E no final aqui dessas palavras. Eu tenho a última palavra aqui, Facebook, mas a gente já vai falar sobre ela. Então, reparem, eu não vou falar love, come, have. Eu vou espichar um pouco a palavra. Love, come, have, some, face. Ok? Então, como é que vai ficar essa palavra aqui? Facebook. E veja, eu não tenho, nem mesmo em inglês, eu tenho uma letra aqui, a letra E no final. Então, eu não posso falar book, porque mesmo quando tem a letra E, eu não vou pronunciar o E no final. É love, come, have, some, face, Facebook, Facebook. Let's go on. Vamos seguindo aqui. Então, aqui nós vamos ver como é que fica o som do I. Então, aqui eu não vou falar big, trip, hit. Não, eu vou falar big, trip, hit, pick, sick. Ok? Então, quando eu tenho a letra I, que no caso é a letra I, no meio de consoantes, eu vou pronunciar como se fosse um E. Big, trip, hit, pick, sick. Bom, aqui é parecido com o caso anterior. O caso anterior, quando termina com E, não se pronuncia o som da letra E. Mas aqui não tem uma vogal depois. Então, eu também não posso inventar uma vogal ali no final. Então, não é big, não é big, é big. Tá? Então, aqui não é som de I e não tem um I no final. Então, é big. Trip, hit. E não é hit, é hit, pick, sick. Ok? Let's go on. Então, vamos seguindo. Agora, o som do ED no final. O que acontece é que, na maior parte dos casos, nós não vamos pronunciar o E, apenas o D. Então, ignora o E. Vamos ver como que fica. Cancelled, called, played, cleaned, annoyed, bored, listened, cooked. Ok? Então, eu não pronuncio a letra I. Um jeito de
tornar mais fácil, dá uma esticada na palavra. Canceled, called, played, cleaned, annoyed, bored, listened, cooked. Aqui que fica um pouquinho mais diferente, né? Cooked. Porque o K é um som mais forte na garganta, dá a impressão que está saindo o som do E, mas não, você não pronuncia. Cooked. Então, o som do ED no final, quando a palavra termina com a letra D ou com a letra T, então com a letra D ou com a letra T, aí sim eu vou pronunciar a letra I, tá? A letra E, ok? Então vai ficar needed, wanted, decided, invited, studied, excited, interested, alright? Aqui também tem algumas outras situações. A letra T, a letra T, às vezes, ela fica muda. Não aparece o som dela. E às vezes ela vai ficar com aquele sonzinho do nosso R fraco. R. O D também, muitas vezes vai ficar com o som de R. Então vamos ver aqui, ó. Needed. Tá vendo como ficou o som de R? Needed. Aqui o T vai ficar mudo. Wanted. Eu só puxo do N pro ED. Wanted. Wanted. Decided. Ó, de novo, D com som de R. Decided. Invited. Ó, aqui o T, então, ficou som de R. Studied. Excited. Tudo com som de R, com exceção aqui de wanted, que o T ficou mudo. E aqui, interested. Interested. Aqui, o T ficou com som de T mesmo, porque antes eu tenho a letra S. Quando eu tenho a letra S antes do T, aí eu mantenho o som da letra T, ok? Interested, interested. Bom, sempre tem exceções. Então, aqui a palavrinha naked, crooked, wicked, elas vão ser pronunciadas o ED, mesmo não tendo a terminação com a letra D ou com a letra T, tá? Então, naked, crooked, wicked. Peguei algumas palavras que eu percebo que os alunos têm dificuldade. World, curl. Então, o que acontece com essas duas palavras? Eu tenho o R, que é bem enrolado, né? E depois tem um L. E eu tenho que pronunciar esse L. Então, aqui eu vou fazer, ok, eu tenho o som do W, que é o W. Sempre faço um biquinho. Então, puxo old. E daí esse L, na verdade, ele vai soar como se tivesse um O na frente. Como se eu fizesse o som da palavra old. Old. Então, world. Ok? E aqui um pouquinho mais fácil, ó. Curl. Eu só termino no L. Curl. Island. O que acontece aqui? Eu não pronuncio o S, a letra S, ok? Então, island. Listen. O que acontece aqui? Não pronuncio a letra T. A letra T aqui é muda. Listen. Salmon. Eu não pronuncio a letra L, ok? Então vai ficar salmon. Psychiatrist. Olha aqui a letra CH. Bem diferente do som normal do CH, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essas três palavras, elas são palavras derivadas em que você segue o som de uma forma bastante diferente de outras palavras em inglês, ok? Então, não são muito comuns. Então, aqui eu vou ler psychiatrist, como se fosse um K. Ó, só que aqui tem um O, então psychologist. E da mesma forma aqui, chemistry, psychiatrist. Ok? Let's go on. Vamos seguindo então. SH, a pronúncia de SH. Então, o SH é um som de sh. Ok? Como em share, shoes, shout, sheet, sheep, shake. Ok? Então, veja, não é shake, olha o E no final. Shake. Ok? A mesma coisa lá. Não é share, é share. Ok? Então, vamos seguindo.
o som do CH. Normalmente, eu vou falar como se eu tivesse um T na frente, tá? Como se eu tivesse um T para falar a palavra tchau, né? Tch, tch. Então, eu vou falar chat, e não é chat. É chat, chat, chair, chance, change. Esse som do TH não existe em português. Então, não é um som de V, não é um som de S, de F, não existe. Então, o que você tem que fazer é colocar a tua língua atrás dos dentes de cima, tá? Então, os dois dentes da frente, né? Você vai colocar a tua língua atrás deles e aí puxar o restante das letras da palavra. Por exemplo, aqui eu tenho o artigo, ou a, os, as. Esse artigo eu tenho duas pronúncias diferentes dependendo da palavra que segue. Então aqui eu posso falar the ou the, mas o mecanismo para conseguir esse som é o mesmo. Você vai colocar a tua língua atrás dos dentes de cima e puxar o E. Então, the, the, the. Vamos para a próxima. Thing, thought, though, through, throat, thunder, ok? Então eu acho até o mais difícil são essas palavras bastante parecidas, como thought. Então aqui eu vou pronunciar o O-U, a letra O-U, como O, thought, thought. Aqui eu não tenho a letter T no final, e veja como muda o som. Though, though. Aqui fica thought, aqui O, though. Ok? Agora, olha aqui, eu tenho TH depois um R. Through. Então, aqui vai prevalecer o through. O through. Ok? Então, eu ponho a língua atrás dos dentes de cima, puxo o R enrolado. Through. E depois um som de U. Through. Aqui, da mesma forma. TH e depois R. E aqui vai abrir para throat. Throw. O. Aqui vai ser o som mais de O. Throat. Veja que o som do A aqui não vai nem aparecer. Throat. E aqui? Thun. Aqui o U vai ficar com o som de Thunder. Thunder. Ok? Thunder. Ok, that's it for today. É isso aí por hoje. Don't forget to subscribe. Não esqueçam de se inscrever para ajudar aqui o canal. And I'll see you all next Friday. E vejo vocês na próxima sexta. Bye, bye.